Oh. Cara, tranquilo também, a gente não viajou não, mas a gente ficou de boa. Eu descansei bem. É. Bom do feriado aí, né? Porque é o feriado, assim, dá pra você ficar em off um pouquinho, fugir da bagunça. Fica de boa. Eu não me importo nem um pouco com carnaval, então, inclusive, gosto de ficar longe da muvuca. Também não gosto não, cara. Enfim, respeito Aí, e tal, mas gosto de ficar longe também. aí, assim, juntei com galera, com amigo, assim, e fiquei em casa, assim, de boa. Bom demais. É bom aproveitar esses feriados, né? Que aí pegou uns dias legais, assim. A gente já volta no meio da semana para finalizar a semana também. E eu, nos últimos anos, eu tenho visto um movimento da galera de ter empresa que não tá meio que ligando, não. Meu irmão, por exemplo, não, acho que ele teve um dia só. Tipo, ele teve só a terça. Segunda trabalhou, quarta trabalhou. Mesmo? Lá na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente fez escala. A galera, tipo, escolheu. Você, tipo assim, não vai ficar todos os dias, não. Escolhe um aí pra você trabalhar. Eu escolhi, tipo, folgar segunda e terça e voltar na quarta o dia inteiro, né? Sei. Mas eu tô vendo um movimento aí da galera, não tá querendo mais essa... É interessante, né, cara? Essa bagunça aí, não. Eu tenho alguns alunos, assim, que trabalham assim, em empresas grandes, né? Aí acaba que é só, tipo assim, acho que terça-feira, só pegou o feriado na terça e depois... Pois é. Tem um esquema acho uma idiotice, assim, das empresas, porque a galera não tá lá, tá trabalhando, mas não tá ligado? É tipo trabalhar perto do Natal ou Ano Novo, tipo assim, a galera, velho... Já tá em off, né, cara? A galera não tá lá, entendeu? Não adianta, você não vai ter a produtividade que você acha que você vai ter, entendeu? Não vai. E aí muita gente, assim, igual, quando a galera que curte o carnaval viaja mesmo, vai pro rolê. Agora, às vezes, a maioria deles, assim, igual eu também, cara, arrumou uma folga, a gente faz algo diferente, assim, né? Que é o tempo que dá pra descansar, pra você sair, fazer outra coisa, né? É isso aí. Mas é isso aí, muito bom. Então vamos falar de música. Let's go. Vamos falar primeiro, Thiago, então. eu já tô até tremendo aqui para indicação já. Nossa. É nova? Eu descobri um perfil no Instagram, eu vou te falar dele depois, que fudeu minha vida agora, acabou. Collective Soul? Não é Collective Soul, você vai ver, eu vou te falar o que é, você vai... Tem Soul no nome também, só não é Collective, mas tem Soul. Vamos lá, tô pulando aqui na frente, Tá, beleza. Tô na expectativa, então. Então começa aí com a primeira escolha. Vamos começar com a primeira, né? Que é o do Ryan Adams. O Ryan Adams escolheu o álbum de B-Sides, uma compilação de sobras de música que ficou do álbum de 2017. Ele lançou um álbum menor, acho que foi 10 músicas, 12 músicas, não sei, 11. E aí o cara lançou um álbum extra. Ele, como um álbum, né? Lançou o restante das músicas que ele tinha feito, que foram simplesmente 17. E ele lançou um álbum Prisoner B-Sides. E aí, porra, lançou esse álbum aí. 1 hora de música. Maior que o álbum em si, né? Só te cortando rapidinho, o álbum tem 12 músicas. 12. E tem 42 minutos. Então o B-Sides é tipo quase 20 minutos a mais. Ele é muito prolífico. E aí, é isso, cara. Ele tem muitos álbuns, né? Tava lendo, eu não sabia, né? O álbum que ele lançou esse ano, Black Hole, que tá parado aqui, ele é um álbum que ele já tava meio que rodando aí nas internets. Não como um álbum, mas solto, há anos. Anos e anos e anos. Tocava uma música aqui, outra ali, ele falava desse álbum, que ele queria lançar um álbum. Então ficou anos. E aí, ele lançou como álbum recentemente.
Mas é isso. Né? Cara, e assim, não tem muito o que falar, né? A gente já falou um pouco do Ryan Adams, e a gente tem escutado os álbuns dele, né? Então, eu até coloquei aqui, cara, que foram, 17 músicas adicionais, né? Ele, tematicamente, ele parece que é meio parecido ainda, ainda não, né? É parecido com o álbum em si, né? Porque ele fala muito de decepções e de emoções, assim, né? De tristezas, aí pega, às vezes, tem um pouco de sofrência também, e às vezes não fica tão sofrente quanto o Wednesdays, né? Que a gente ouviu, pelo estilo da música, né? O estilo de execução das músicas. E esse aqui, ele mantém um pouco mais a estética de um rock baladas, né? De anos 80, um pouco ali de um rock alternativo também, de um country rock, né? Que ele pega, e sempre trazendo essas ambientações assim, com os delays assim, na voz, na bateria, na guitarra, dando um parecer que são coisas mais antigas, assim, foram feitas mais antigas. Basicamente é isso, cara, né? O que você me fala? Cara, é engraçado. Eu vejo o porquê que isso aqui é B-Sides, mas a vibe, pra mim, é completamente a mesma do Prisoner, assim. Uhum. Eu diria que é mais do mesmo, Uhum. só que é bom, cara, é bom. Eu não acho estranho. Talvez tem muita música aqui que eu acho que caberia facilmente no álbum principal, tá ligado? Sim. Principalmente a primeira, Where Will You Run, eu gosto muito. Também achei acho. muito boa. Também a primeira acho. música e tal. Uma coisa que você fez uma comparação com o Wednesdays é que eu não tenho problema nenhum com música lenta e o que você tá falando aí de música que é mais sofrida, assim, né? Uhum. O problema do Wednesdays é mais, eu acho que é a dinâmica, sabe? É que não tem muita dinâmica dentro do álbum. Todas, meio que 90% das músicas são muito pra baixo, assim, Pra né? baixo, E aí eu acho que nos outros álbuns ele faz um trabalho melhor nisso, né? Então, porque a primeira música, essa Where Will You Run, ela já começa mais pra cima, aí a segunda música, ela tem a energia mais baixa, né? Que é a Julie. Mas aí depois, a Julie, eu 3... gosto muito dela, cara. Tem esse timbre de guitarra que começa. Eu gosto muito dessa também. Mas aí, por exemplo, a 3 já sobe um pouquinho de novo, entendeu? Então, é dessa dinâmica que eu tô falando, sabe? Que eu acho que funciona melhor quando a música triste, eu acho que ela não pode... e eu não tô falando nem de letra, eu tô falando de levada, de melodia, sabe? Eu acho que a música triste não pode ser atônica, ela não pode dominar o álbum. Eu acho que isso é meu gosto, né? Tipo assim, eu gosto mais quando você tem momentos em que a energia baixa dentro do álbum, sabe? Por exemplo, a gente já falou várias vezes que a gente ama a Adele, não sei o que lá e tal. Mesmo que as músicas dela são tristes, as letras são tristes, e ela trabalha num campo harmônico mais menor e que traz essa tristeza. Tem um monte de música dela que tá falando de tristeza e os cacete, ela tá puta, mas que a música é pra cima. Tipo, sei lá, você pega um Rolling in the Deep, Rumor Has It, que são músicas que elas são mais agitadinhas, assim. E aí ela tem aqueles momentos que ela vem e te quebra, que é tipo Someone Like You, entendeu? Ela tem esses momentos, assim, que te traz mais pra sofrência, como você diz mesmo, né? Mas eu acho que os álbuns dela têm uma dinâmica boa, que é o que eu acho que aqui no B-Sides, no próprio Prisoner, tem também, que o Wednesdays perde um pouco, porque pra mim o Wednesdays é só lá embaixo, assim. É só lá embaixo. Aí é mais difícil, assim, não que o álbum fica ruim, mas ele fica mais... A gente escuta menos. Constante, escuta menos. Porque ele sempre traz a nossa energia pra baixo, né? No Wednesday tem uma música só, a Birmingham, né? Que é a faixa 7, que ela é mais pra cima, né? Mais um pouquinho pra cima. Mas é isso, né? Acontece até no álbum que a gente ouviu do Architects, né?
Que ele é um álbum que ele tem a agressividade e tem a calmaria, né? Como eu disse. Enfim, aí tem outros aspectos lá também, mas a maioria das bandas que eu gosto, assim, cara, vamos colocar de rock and roll, eles têm esses nuances, né? De ser algo mais pra cima. Na própria música, em cada música, por exemplo, tem músicas que elas são lá em cima, depois baixa, lá em cima e baixa, e depois termina lá no alto, por exemplo. E, ao mesmo tempo, os álbuns também, né? São momentos de calmaria ali, mais introspectivas, e depois mais na sua cara, né? Então é isso. Aí, esse álbum também, ele, esteticamente, ele soa bem parecido. E tem, obviamente, né, tem bastante música aqui, são músicas que dariam... Legal, cara, foi legal, assim, porque são músicas... Você não vê, eu não vi nenhuma música que seria totalmente descartável. Eu não descartaria que a gente já falou sobre isso, algumas músicas que em álbuns que a gente descarta, né? Eu acho que realmente é um álbum, como ele lançou como um B-side, mesmo que eu acho que ele funcionaria como um álbum. Às vezes eu trocaria algumas músicas de lado aqui e tal, mas realmente é um álbum, obviamente, normalmente, né? Um álbum ele não é de 17 músicas, então ele seria um álbum duplo, vamos falar assim. Então, ele funcionaria assim como um álbum duplo aqui, tranquilo. Sim, total. Eu gostei de várias, cara, dessas músicas aqui. Eu acho que tem uma música lá pra frente, que é a faixa 12, aquela Crazy Now. Crazy Now. Ele coloca um spin meio country, blues, assim, que ele vai levando. E como eu acho que esse timbre de guitarra que ele usa é muito característico. Eu tô meio que sentindo que essa é um pouco da assinatura dele, assim, né? Esse timbre de guitarra que ele usa, que remete muito ao British pop, né? Mais antigo e tal. Então, dessa metade, a gente começou a ouvir o álbum desde 2014, é muito presente de lá para cá. Um pouco antes disso, não tem tanto, eu acho. Porque ele gravou muito com uma banda lá, The Cardinals. Ele gravou muito com eles, fizeram turnês. Ele pega um pouco o timbre mesmo, não tem tanto, eu acho. Eu preciso relembrar alguns outros álbuns anteriores. Mas você vai ver que é um pouco diferente. Né? Legal. E daí, cara, ele é um cara muito criativo, muito interessante, assim. Ele é muito... Ele escreve bastante, cara. Ele não para. Ele tem muita música. Ele, cara, escreveu 3 livros, velho, em, sei lá, em um ano. Ele é muito, muito assim, né? Eu rachei do seu texto, né? Porque você fez uma coisa que você não faz, né? Não, vou começar a fazer, eu falei. E agora eu tenho que concordar porque eu acho que a minha nota é a mesma, que é 3.8, porque o Prisoners é 4. Então, isso aqui não é melhor que o Prisoner, né? Exatamente. Então eu vou ter que meter um 3.8 pra igualar aí. É isso. Mas é um ótimo álbum, cara. É um álbum que eu dava play aqui e ia embora, assim. Escutar muito fácil e tal. É que, tipo assim, como ele é um álbum muito grande, uma hora ou outra dá uma dispersada, assim, mas sempre, por causa dessa dinâmica que eu tô falando, ele sempre volta a sua atenção com alguma música, né? Que ele faz um negócio diferente, você, nossa, isso aqui A última vez, eu escutei ele ao longo da semana, e aí a última vez que eu escutei foi voltando de Goiânia, terça à tarde, assim, no fim da tarde, início da noite. Aí tava com a Mônica e com a Helena, elas dormiram lá, botei o fone, dirigindo, e escutei o álbum, assim, de cabo a ralo, tranquilo. Muito bom, cara, isso aí, 3.8, né? Isso, um ótimo disco aí, recomendo. Massa, cara, é massa porque, porra, os próximos aqui é gostoso, eu gosto bastante. Você sabe por que eu tô curioso ainda, né? Falei no outro episódio que você escolheu o Wednesdays, eu falei que eu tava curioso pra ver cover do Dylan e os punk rock. Tô curioso. Porra, você vai ficar impressionado. Ai. Muito bom, vamos pro próximo então. Bora.
Bora. A próxima escolha é um álbum de 2025, novo álbum aí, da banda Architects, que se chama The Sky, The Earth and All Between. I've done enough to figure out that nobody can take this feeling. I'm looking out, it's clear now. I suffered but it gave me meaning. You had me burnt at the stake, but I'm Começar falando que eu descobri essa banda porque um cara que trabalha comigo, o André Rezende, se o André escutar isso aqui, assistir isso aqui, um abraço, André. Ele é o meu nerd de música da empresa, que a gente troca ideia de música sempre. A gente se distanciou um pouco porque a gente tá em projeto diferente agora, mas a gente sempre se chamava do nada, tipo, ficava 2 meses sem falar e do nada, você viu quem lançou música nova e tal? A gente sempre tinha essa conexão aí com a música e tal. E aí ele me apresentou essa banda e tal, ele é fanzaço do Architects. E aí eles lançaram esse álbum esse ano, né? E aí eu quero começar com uma frase, assim, estamos ficando velhos demais, Thiago? Será que estou ficando velho demais? Não sei. Eu finalizei meu texto mais ou menos com alguma reflexão do tipo. Eu tô falando porque eu não terminei de escrever os meus textos, mas eu li os seus. E aí eu falei, cara, a gente tá muito na mesma... Parece que no mesmo momento, assim, de idosidade. Eu quero trompete, velho. Eu quero flauta, piano. E aí, pra explicar... Eu quero shoto. Pra explicar melhor pros ouvintes, essa aqui é uma banda pauleira. Chute nas costas. Nos ovos também. Tipo, cara, é pauleira, assim. Tem screamo, tem... Cara... Realmente fazia tempo que eu não escutava uma pegada dessa aí. Eu também. Só que aí eu percebi que ao escolher um álbum desse, ele automaticamente se torna o que eu menos escutei na semana. Sim. E não é porque o álbum é ruim. Não, porque exatamente. O álbum é bom. O álbum é bom. Dentro do estilo, o álbum é muito bom. Só que é pauleira demais. E aí o pauleira demais, ele não dá... Por exemplo, hoje na minha vida, não dá pra encaixar em qualquer hora da minha vida, entendeu? O pauleira demais. Não dá, cara. Não dá, tipo assim, pra te falar a real, enquanto os outros 2 álbuns, o do Ryan Adams e o do High Fade, eu escutei, sei lá, 5, 6 vezes, 7 vezes na semana, esse aqui eu acho que eu escutei 3. Eu escutei 2, vou ser bem sincero, assim. Eu escutei 2,5, mais ou menos, porque eu repeti algumas músicas específicas. Né? Mas aí por que a gente faz isso? Porque, cara, eu tenho que estar muito na vibe dessa barulheira, entendeu? Pois é, então... Eu concordo com você, cara. E assim, não se engane, né? Eu gosto da pauleira, do rock and roll, da gritaria, só que comedido, só que hoje em dia a parte da gritaria eu já não me agrada tanto mais, mas só ficou mais a parte do peso, porque dos riffs pesados, porque eu gosto, muitas das minhas bandas favoritas tem isso, que, por exemplo, vou comparar aqui com o Chevelle, que ele tem algumas gritarias lá, só que é menos e tem peso. A gente tem Korn, que eu gosto bastante, o Deftones, são essas bandas assim que acompanham minha vida inteira, e à medida que eles fazem, eu escuto. Só que também são bandas que eu não fico escutando toda hora mais. Sim. Uma porque, tem o seu momento, exemplo, né? Tem um momento. Uma porque são bandas que eu gosto muito, e toda vez que eles lançam alguma coisa, eu tô ali presente, escuto, consumo tudo, sugo tudo, e depois eu paro aqui, vez ou outra eu volto. Outra porque realmente eu tenho dado mais preferência a coisas mais calmas, assim, ou coisas tipo, Dynamo, High Fade, cara.
Nossa Senhora. Não sei o que você achou do High Fate, eu fiquei curioso. Não, mas, você vai assim, ver, você vai ver o que eu achei. Aí, então, é tipo coisas mais assim, né? Cara, o tanto que a gente gosta de um jazz mais calmo, mais tranquilo. E eu acho que com a idade mesmo, não que a gente seja velho, mas assim, com a idade vai passando, às vezes, por ter muita coisa na cabeça, que a gente precisa de algo mais calmo, assim, mais tranquilo. Então, assim, um álbum desse aqui, cara, ficou incrível. Eu achei muito, muito pesado, muito massa, porque eu escutei muita coisa parecida. Então é algo familiar pra mim. E pelo estilo, porra, fudido, pesado. Sim. Pesado. Tanto a batera, a guitarra, as letras, eu gostei das letras também. E é isso, cara, gritaria pesado. Só que assim, é algo que eu não vou escutar tanto mais. É um bom exemplo, cara, é a gente falar, por exemplo, do próprio Linkin Park, que lançou álbum recente, que é uma pauleira, é uma gritaria também, mas... É menos, né? Gritaria menos. Sim, mas faz, por exemplo, algum tempo já que eu não escuto o álbum, entendeu? Faz, tipo, sei lá, um mês e pouco. Tanto que, quando saiu, a Paula falava pra mim, nossa, você gostou desse álbum, né? Porque eu escutava escutando sempre e tal. Eu também, escutava sempre. Aí depois a gente dá uma parada, né? Dá uma diminuída. E aí eu dei um play, sei lá, uma semana atrás, e ela falou, nossa, fazia tempo que você não escutava, né? Eu falei, Porque eu lembrei, tipo, eu tava, sei lá, cantarolando uma música, e aí eu coloquei, porque a gente saiu de carro, coloquei no carro, e aí como ela gostou também, né, e tal, aí ela falou, nossa, faz tempo que você não pôs essa música e tal. Parênteses aqui, então, continuando do Linkin Park, no YouTube deles, eles sempre fizeram, né, uns episódios, assim, gravando momentos do show, das turnês, e postava lá como um episódio. O último que eles lançaram, o último episódio no canal do YouTube deles, mostra lá eles felizes, fazendo a turnê e tal. No finalzinho, nos últimos 3 segundos, 5 segundos, mostra o Mike e a Emily no estúdio, e ela cantando uma linha de uma música nova, e puf, acaba. Eita, não vi isso aí não. Música nova já? Sim? Estão gravando coisa nova. Eu sabia que não ia demorar. E outra, outubro, novembro, eles estão no Brasil, cara. Pelo amor de Deus, eu tenho que ir nesse trem. Vou ter que gastar o torrinho. Mas... Assim, não sei o que falar mais desse álbum, assim, que ele é muito bom, só que eu acho que eu tô escutando menos esse estilo de música e tal. Menos também. Porque, tipo assim, como que eu escutaria? Aqui no meu fone, sentado aqui, trampando, e era isso. Eu precisava, tipo, cara, deixa eu ver se essa atividade que eu vou fazer, eu vou ficar 41 minutos focados, ninguém vai me interromper e tal. E aí eu dava play, entendeu? Era mais ou menos isso. Porque é um estilo, é um nível pesado que a minha esposa não gosta. Então, e também, por exemplo, ela trabalha aqui também, então eu não posso só dar play aqui no meio da casa. E fora que até pra isso, cara, é difícil achar o momento, tá ligado? Pra mim, cara, músicas assim é legal porque eu tenho feito caminhadas e corridas. Então funciona. Ontem eu saí e fui escutar também, né? Foi uma oportunidade. Eu saí para fazer uma caminhada. Então, você num ar livre, você põe um fone, você escuta ali. E outra, eu acho que você tá falando de momento, pra mim seria um momento assim, ou seria algo, por exemplo, que eu fiz também, não pelo álbum todo, mas você parar e ouvir, cara. Senta e escuta, porque, assim, obviamente que não é um álbum pra você ficar parado, mas a ideia é, como a gente tá escutando, quer conhecer ali, a gente, vou parar e ouvir ali, principalmente porque eu gosto de ficar lendo as letras, em algumas vezes. Então, o que eu faço? Eu paro, e aí eu presto atenção aqui na guitarra, vou prestando atenção nas coisas e na letra, entendeu? Acaba que a gente tem que tirar um tempo, né? Pra prestar atenção. Mas assim, é excelente o álbum, cara. Pra mim é 4 de 5. Mas eu assim, um 3.5 ali. Mas é isso, eu escutei menos, assim, eu escutei pouco. Eu não quero parar de ouvir, eu não quero parar de ouvir essa pegada de música e tal. Eu quero tentar fazer uma força para esse tipo de música ainda estar presente na minha vida, mas não adianta lutar contra o tempo, lutar contra
contra É o que agressivo. vem. Exatamente. Cara, a primeira música chama Elegy, né? E aí ela acaba numa gritaria, o cara tá gritando. Aí começa o Whiplash, aí o cara começa a gritar também. Eu falei, Ei. diminui um pouco aí, capaz de gritar 30 segundos, pelo amor de Deus. Mas, tipo, é o esperado, né, do estilo e tal, mas, enfim. Lembrou algumas coisas do Demon Hunter, que a gente já escutou. Sim, do Demon Hunter. Eu lembrei do Chevelle também, apesar do timbre do Chevelle ser bem diferente, né? Mas eu lembro também, eu lembrei por causa das melodias quando ele para de gritar. Quando ele para de gritar. Que assim, que tem essa também, né? Eu não gosto de banda que é só a gritaria. Eu preciso, não entendo porra nenhuma. Eu preciso de partes da música que não sejam gritadas e que sejam cantadas e tal. Então, banda que é só gritaria, eu não consigo. Eu nunca consegui, nem no meu tempo de jovem. Então... eu sempre gostei do pouco da gritaria comedido, né? Sim. Por exemplo, igual eu já falei, tem Korn, que faz isso, Deftones faz isso, Chevelle faz isso. Então, essa medida deles eu gosto. Tem outras também, né? Mas, bom, é isso. Eu meti um 3.5 aí, por causa disso, né? Muita gritaria. Eu não tô gostando de gritaria mais, tanto assim. Canta mais baixo, caralho. Canta baixo. Mas, cara, muito pauleira, cara. As guitarras lá, batera. Foi inesperado, não foi? Eu escolher essa. Não. Eu não imaginava assim. Nunca, assim, do nada. Porque eu tava imaginando que você tinha essa opinião, assim, né, sobre essas bandas. E aí, o cara me aparece com Architects. Eu falei, por isso que eu tomei um susto. Eu falei, nossa, tinha tempo que eu não escutava Architects. Pelo mesmo motivo, por causa disso. É isso, caraca. Do nada o cara meteu um toma. Muito bem, agora a próxima banda aí, né? Vamos falar da próxima. Vambora, Thiago, vambora. Que agora tá num caminho, hein? Agora esse álbum aqui, cara, foi o que eu escutei mais. A banda se chama High Fate, o álbum de 2024, Life's Too Fast. Num perfil do Instagram apareceu eles tocando na rua lá, fazendo uma jam, o cara moendo a batera. E eu vi o nome deles, procurei, eles tinham lançado esse álbum aí, 2024, é o primeiro deles. E aí, cara, eu segurei, né? Segurei pra trazer pro nosso propósito aqui. Então eu não tinha escutado o álbum inteiro, eu não conhecia nada, assim, conhecia acho que uma música que eu tinha escutado. Então, eu tava aberto para a experiência, porque vendo eles ao vivo lá, eu falei, rapaz, acho que não tem muito erro, não. E, com certeza, eu estava certo. Cara, que foda essa banda, assim, que álbum massa. Muito bom. Por quê? Porque tá tudo na medida aqui, eu acho. E... porque eles misturam muita coisa que a gente gosta, né? Mais uma vez. E a diferença é que tem uma energia muito alta nesse álbum, com muitos grooves funkeados de rock, com pegadas de rock mesmo. E o mais importante de tudo para mim foi porque parece que tá gravado foi gravado ao vivo. Para mim faz toda a diferença. Enfim. É uma introdução só. É isso, eu me perdi aqui porque eu tô escutando. Perdeu aí. Cara, vai tomar banho, é isso que eu tenho pra te falar. Porque, tipo, que banda, velho. Que caraca, velho. Você, acho que no episódio passado você falou assim,
que era uma pegada meio Red Hot, mas mais funkeada e tal. E... Ai, velho, como esse rock com funk é bom. Pelo amor de Deus, cara. Mas é meio isso, não é? Um Red Hot mais funkeado, mais gruvado. Só que não é que é gruvado. Eu entendo a referência e é uma ótima referência pra você colocar a pessoa num estado de espírito pra consumir isso aqui. Só que ainda assim é muito diferente. É muito diferente, porque ele começa com uma pegada muito mais soul e funk. A primeira música, pra mim, ela é soul, funk, total. Só que depois você vai indo pelo álbum, o álbum acaba com a música que é Life's Too Fast, que pra mim ela é muito mais rock and roll do que soul e funk, né? Então parece que o álbum tem essa jornada dele, começa soul, vai colocando rock e chega mais rock do que soul no final. E, nossa, cara. A questão dessa música aí, o Life's Too Fast, que a vida é rápida demais. Né? E é um rock and roll rápido, né? É o nome do álbum. É massa, porque a música ficou um rock and roll rápido. Eu gostei demais desse álbum, cara. Ele me impressionou, não esperava. Principalmente quando entrou a faixa 9, 8. Quando entrou essa faixa 8, que é só instrumental, cara, que rolê que eles fazem aqui. Isso aqui me lembrou um pouco do Cory Wong, essa guitarrinha aí, lembrou um pouco do Cory Wong. Cara, que rolê instrumental que eles fizeram, é uma jam, cara, insana, grooveada, marcada, né, na batera, vai e volta e... Nossa, eu quero ver esses caras ao vivo, cara. O álbum é isso, né? Todas essas misturas aí que a gente falou. E a 9 também, ela é instrumental, né? Cara, esse álbum é tão rápido, ele passa tão rápido, 36 minutos, 10 faixas, ele passa tão rápido que você fala, diminui aí, volta, acabou já? É isso, eu acho que esse álbum teve algum dia que eu tava trabalhando aqui, que eu escutei, sei lá, 2 vezes e meia, assim, numa... tacada, sabe? Porque acabava, eu falei, eu tô trabalhando ainda, continua aí. E dei play e tal, e tipo, cara, sensacional. Eu acho que é perfeito o álbum, cara. As letras aqui é mais tranquila, né? Não tem muita coisa que falar dela, não. E os caras Sometimes I Wonder, por exemplo, é muito boa. E é só um álbum, né? É só um álbum, só esse. A Sometimes I Wonder tem uma pegada mais rock alternativa ali também nos refrões. Tem essa a faixa 6 também, Born to Pick, muito boa também. Ela tem bem uma levada de guitarrinha groovada, assim, tipo... Aí depois o cara entra com um solo de guitarra. Putz, a mistura é boa demais, cara. Aí que a gente tava falando. Bandas assim, cara, que é o que mais me pega, sabe? Recentemente, né? E a parada é que é uma banda energética. Não tem música lenta aqui. Não. É tudo lá em cima, né? Eu não, pelo menos eu tô tentando lembrar aqui se tem alguma música com energia mais baixa. Não, são mais todas assim, cara. São todas energéticas, né? Enérgicas. A Sometimes I Wonder, ela dá uma impressão de que é isso, mas não, ela é meio até oitentista, um pouco. Meio que soul dos anos 80 ali. Muito bom, cara. Muito bom. Nossa, e eles viajam muito, cara. Melodicamente, assim, eles surpreendem, assim, porque eles começam numa levada e você acha que eles estão te levando para um lugar e depois muda tudo. Muda tudo, né? E, cara, nossa, é muito bom, velho. Muito bom. Bom, cara, gostou então, né? Eu gostei, Thiago. Eu gostei bastante. Pra mim é 5, cara. 5, pesado. 16 de 5. Não tem o que falar, cara. É gostoso demais. É muito bom, assim, ter aparecer músicas desse jeito, assim, porque a gente vai para outros cantos, né? Muitas bandas desanimando a gente, outras que fazem o mesmo ali, mas mantêm
a qualidade e agrada os fãs. E coisas novas, assim, por exemplo, cara, e bandas assim, parece que não, sei lá, pode ser que não vai explodir e tal, mas são bandas que ainda tem muito público para isso. E a galera vai fazer o sucesso ali, né, no nicho deles. Aham. E olha aqui, abri a parada de show deles aqui. 3 shows perto do onde o meu sogro mora, se eu tivesse lá, ó. Milwaukee. Quando eu fui pra casa do meu sogro, eu pousei nesse aeroporto aqui de Milwaukee e 2 shows em Chicago. Dia 7 e 8 de março. Será que dá tempo? Que 2 dias? Eu chegar lá? Tá aí agora. Cara, bom, linda banda. Bom, foda que, tipo assim, são 3 caras, né, mano? 3 malucos. É isso. É isso. 16/5, minha nota. 16/5, fácil. E agora, o que nós vamos ouvir? Agora vamos para aquele momento, Thiago. Vamos para aquele momento. Caraca, que susto, a porta abrindo aqui. Vamos para aquele momento porque eu quero resolver uma coisa. Quero resolver uma coisa pra gente tirar isso da nossa mente. É isso. E chegou, cara, chegou. Chegou, você já sabe o que eu tô falando. E a minha primeira escolha é Signs of Life, álbum de 2021 de Foy Vance. Vamos acabar com esse cara e vamos ver se tudo que ele tinha é um álbum decente, que é o Muscle Shoals, e se a gente vai ficar com isso. Tipo, um cara que tem um álbum decente. É isso. Se for isso, Thiago, eu tô me comprometendo aqui, ó. Se for isso, eu tô abandonando o Foy Vance. Sim. Tirando. Real. Eu não quero te falar, não, mas eu já abandonei. Mas e se esse álbum aqui for foda? Se esse álbum aqui for foda? Ah, não. Aí se for foda, aí eu faço uma playlist dele. Entendi. Tá bom. Mas vamos ver. Eu não sei. Eu já meio que abandonei. Com essa capa, que bosta. Não, a gente já ouviu álbum bom com capa ruim. Nossa, mas essa capa, puta que pariu. O problema é o histórico do Foy, né? Meu Deus, velho. Mas é isso aí, vamos lá. Cara, eu tô com 2 voltas aqui. Pra continuar. 2 voltas? 2 voltas, assim, de artistas que a gente já tá ouvindo. A gente precisa continuar. Show must go on. Também. E aí eu tenho 2 opções. Você vai escolher. Você vai querer uma pegada mais alternativa. O que eu posso falar? Antes de 2010. Ou algo mais rockeado, baladado, depois de 2010. Eu quero antes de 2010. Choose wisely. Antes de 2010, muito bem. Então nós vamos de Weezer. Voltamos com nossos amigos Weezer, então. Álbum de 2002, né? A gente tá na sequência aí. O álbum se chama Maladroid. Vamos ver o que esse povo tá fazendo aqui, né? Mas é isso, vamos continuar no Weezer. Tem tempo que a gente não escuta também. Sim, tem. E... um álbum, 13 músicas, né? 33 minutos. Álbum rapidinho também. É rápido. Maladroid. Nice. O álbum já começa com American Gigolo. Ai. Agora, Thiago, vamos para um trem novo. Só pra constar aqui, a outra opção seria o primeiro álbum do Marcus King, que falta ele, de 2020. Putz, olha aí. Agora fudeu, hein? Fica com a próxima. Chama, Felipe, chama. Então, deixa eu te falar rapidinho sobre esse perfil no Instagram que eu descobri. Que o perfil no Instagram chama Somewhere Soul. Somewhere_Soul. E aí, o que esse cara faz? Ele faz pequenos reels, e aí eu descobri ele sexta-feira passada. Então, eu peguei um monte de coisa desse Instagram, hein, pô.
Do Somewhere Soul? Aham. Então, Eu peguei um monte. de ele coisa. manda Inclusive, tipo Stolto assim, veio daí, eu acho. ele manda tipo assim, The Best New Music on This Week. Aí Uhum. ele manda 10 malucos que lançou coisa. E assim, as 10 que ele mostrou, 10 eu quero é top. ouvir. Eu quero ouvir as 10. Aham. Então, tipo, como aqui a gente não escolhe 10, a gente já escolheu, já teve esse momento já. Mas eu vou escolher um álbum de 2025 que se chama Everyday, de um cara que eu imagino que seja japonês, mas ele se chama Takuya Kuroda. Takuya é Takuya. E Thiago, a música que ele colocou no vídeo chama Bad Bye. Bad Bye. Essas reações são as melhores, velho. É isso, Calma a aí, minha reação calma é aí. o... e essa cara aqui. Calma aí. O álbum se chama Everyday. Everyday. É o último Peraí. lançado dele. Takuya Osashi. Não, Takuya Kuroda. Ah, Com peraí K. que eu pus errado aqui, então. Calma aí. Takuya Kuroda com K. Kuroda. Foi. O álbum se chama Everyday. A capinha é O uma cara tem um trompete pessoa- na mão, velho. Cara, pessoa escrevendo música, que eu imagino que seja ele, né? Na capa aqui do Apple Music tem um trompetão na mão. Ele tá aqui no É Spotify isso. também. Takuya Kuroda. Vamos lá, então. Bad Cara, e é isso, assim... Eu não peguei escutei o algumas álbum, eu coisas só lá. escutei essa música, a Bad Bye, que é a faixa 3, que foi a que eu ouvi no vídeo do cara. E é isso. É jazzeira, aquela jazzeira que não tem erro. Meu Deus, tem que gastar dinheiro, será já? Cara, ele tem um monte de álbum, hein? Tem. Que doido, cara. Mais um problema aí pra gente. Parabéns. Muito bem. Eu acho que aquele Ironside eu peguei de lá. Desse O pior é que é foda, velho, porque o Esse cara perfil. lança... por exemplo, ele não fez esse vídeo ainda, né? O de hoje, não saiu de hoje ainda. Aí eu fui até procurar aqui no Instagram dele pra ver se saía o de hoje. Só que aí, velho, eu entro no Instagram dele, aí tem 15 mil vídeos, velho. Cada vídeo tem de 5 É desse bandas jeito. diferentes, É desse mais jeito. 10, no outro tem mais... É desse jeito. Outra banda que eu peguei de lá, que eu achei lá, outra banda foi aquela artista, uma artista brasileira que gravou. A Alice? Exatamente. Tava escutando ontem, Alice. Nossa, é bom demais. Ai, give me a souvenir. Que bom. Eu acho que vocês, são mulheres, vocês deveriam fazer uns covers Nossa. pro YouTube. Aí você vai e manda esses artistas, né? Não dá pra tocar isso não, mano. Dá, pô. Dá Só o sim. meu cunhado consegue tocar Sem isso. dúvida, sem dúvida. É isso aí então, cara. Vamos de música então. E a gente tem então o último álbum do For Events. Tá nem Melodroid, fazendo questão de falar o nome do maluco certo. Fake Vance. Foda. Fake Ass Vance. Melodroid, Wizard e esse Ricardo Naruto. Bom que tá variado. Gosto que tá bem diferente. Bem diferente. Eu tenho 2 álbuns aqui também que um amigo meu me mandou. Nathan. Aguarde. Também. Tem outra mulher também que eu achei aqui. Que ela é. Putz. Enfim. Então vamos, né? Vamos. Falou então. Vamos. Um abraço. É isso. Um Peace. prazer. Peace.